Na faixa de Gaza, autoridades locais confirmaram o recebimento de 45 corpos de palestinos que estavam sob custódia de Israel. A transferência foi feita nesta terça-feira, 14, com o apoio do Comitê Internacional da Cruz Vermelha, enquanto o governo israelense anunciou que o cruzamento de Rafah continuará fechado, alegando que o Hamas não entregou os corpos restantes de reféns israelenses. Mohammad Zakut, diretor-geral dos hospitais de Gaza, informou que os corpos chegaram em condições que respeitam a santidade dos mártires. Segundo ele, ainda não foi recebida a lista oficial com os nomes, o que impede a identificação completa das vítimas. Alguns corpos estão reconhecíveis, outros, infelizmente, não. Assim que os nomes forem confirmados, divulgaremos para que as famílias possam reconhecer seus entes queridos, disse Zakut a um repórter local. Ele acrescentou que, caso a lista não seja fornecida, as autoridades terão de publicar fotos dos corpos, na esperança de que os parentes possam identificá-los. De acordo com o Hospital Nasser, localizado na cidade de Khan Yunis, onde os corpos foram levados, alguns mostravam sinais de tortura e marcas de que haviam sido amarrados. As circunstâncias e o momento exato das mortes ainda não foram esclarecidos. Israel ainda mantém centenas de corpos de palestinos mortos desde o ataque de 7 de outubro de 2023, incluindo combatentes que participaram das ofensivas contra o território israelense. No total, 450 corpos devem ser devolvidos a Gaza, conforme promessas feitas às autoridades locais. Entre as pessoas que aguardavam do lado de fora do hospital estava Hasmea Kadi. Ela procurava o corpo do filho desaparecido desde outubro de 2023. Não sei se ele foi capturado ou se virou mártir. Já perdi 6 filhos nesta guerra e outro ainda está preso em Israel, contou emocionada. Toda vez que chegam corpos, venho ver se ele está entre eles. Enquanto isso, o Ministério da Saúde de Gaza relatou que 7 pessoas foram mortas em novos ataques israelenses, mesmo com o cessar-fogo ainda em vigor. Segundo a Reuters, algumas das vítimas foram atingidas por drones enquanto verificavam suas casas em uma área ao leste da cidade de Gaza. Outro ataque aéreo matou uma pessoa separadamente. O Hamas acusou Israel de violar o acordo de cessar-fogo, mas o exército israelense afirmou que respondeu a indivíduos que cruzaram as linhas de trégua e se aproximaram de suas tropas, alegando que ignoraram alertas para recuar. Pelo acordo mediado pelos Estados Unidos, as forças israelenses deveriam recuar para as posições mantidas em agosto, antes da última ofensiva sobre Gaza. No entanto, muitas áreas palestinas continuam sob controle israelense, e o governo de Tel Aviv tem advertido os moradores para que não tentem retornar às suas casas nessas regiões. Israel informou às Nações Unidas que, a partir desta quarta-feira, permitirá a entrada de apenas 300 caminhões de ajuda humanitária por dia, metade do número previsto no acordo, e que combustível e gás só serão liberados para necessidades específicas de infraestrutura humanitária. Autoridades israelenses também confirmaram que o cruzamento de Rafah, na fronteira com o Egito, permanecerá fechado até que o Hamas entregue os corpos de mais de 20 reféns, conforme previsto no cessar-fogo intermediado pelos Arakanun. Enquanto isso, caminhões carregados de alimentos e suprimentos continuam retidos, formando longas filas do lado egípcio da fronteira. A devolução dos corpos dos reféns israelenses está acontecendo mais lentamente do que o esperado. Até agora, o Hamas entregou apenas 4 dos 24 corpos prometidos. O grupo afirmou que a localização de alguns corpos ainda é incerta, devido à destruição generalizada causada pelos bombardeios em Gaza. Na noite de terça-feira, um representante do Hamas informou aos mediadores que outros 4 corpos seriam transferidos às 22 horas, horário local. A notícia foi confirmada pela Reuters. O Fórum das Famílias de Reféns, organização que representa parentes dos sequestrados, classificou o atraso como uma violação flagrante do acordo por parte do Hamas. Na segunda-feira, houve uma troca de libertações. Os israelenses comemoraram o retorno dos últimos 20 reféns vivos, enquanto os palestinos celebraram a libertação de cerca de 2.000 prisioneiros e detidos por Israel, parte da primeira fase do cessar-fogo. O chefe da coordenação israelense para reféns e desaparecidos, Gal Hirsch, afirmou em uma nota às famílias que a pressão sobre o Hamas está sendo mantida por meio de mediadores internacionais, a fim de acelerar as devoluções restantes. Entre os corpos já identificados estavam os de Guy Ilus, cidadão israelense, e Bipin Joshi, estudante do Nepal. Ambos estavam na casa dos 20 anos quando foram sequestrados durante o ataque de 7 de outubro de 2023. Ilus foi levado de um festival de música e Joshi de um abrigo. Segundo as autoridades israelenses, Ilus morreu devido aos ferimentos e à falta de atendimento médico, enquanto Josh teria sido assassinado nos primeiros meses do conflito. O plano de cessar-fogo proposto pelo então presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, determinava que todos os reféns, vivos e mortos, fossem devolvidos em até 72 horas após a assinatura do acordo.
O texto também previa que, caso isso não ocorresse, o Hamas deveria fornecer informações sobre os corpos restantes e se empenhar para localizar e devolver todos o mais rápido possível. Da mesma forma, Israel deveria entregar informações sobre palestinos que morreram sob sua custódia. Palestinos libertados em trocas anteriores relataram maus tratos, falta de comida, privação de atendimento médico e agressões em prisões israelenses. Um relatório da ONU de 2024 apontou que, desde outubro de 2023, milhares de palestinos foram detidos de forma arbitrária e mantidos incomunicáveis, muitas vezes vendados, algemados e submetidos a condições desumanas. O governo israelense nega as acusações e afirma que cumpre as normas legais internacionais e domésticas para o tratamento de prisioneiros, investigando eventuais abusos cometidos por agentes penitenciários. Ainda há muitas dúvidas sobre o que acontecerá a seguir em Gaza, se o Hamas vai realmente se desarmar, quem assumirá o controle do território e como será o processo de reconstrução. Também continua em aberto o tema da criação de um Estado palestino, questão central nas discussões internacionais. Em um encontro no Egito, Trump afirmou que os primeiros passos rumo à paz são sempre os mais difíceis, destacando o cessar-fogo como o fim da guerra em Gaza e o início da reconstrução do território devastado. O ex-presidente pediu aos líderes regionais que deixem de lado antigas rivalidades para buscar uma paz duradoura. O conflito, que já dura 2 anos, deixou mais de 67 mil palestinos mortos. Segundo o Ministério da Saúde de Gaza, metade das vítimas seriam mulheres e crianças. Mesmo com divergências políticas, especialistas internacionais consideram os números apresentados pelo Ministério como a estimativa mais precisa do impacto humano dessa guerra devastadora.